finalmente chegamos ao último filo que estudaremos, o filo dos cordados. Esses animais são os mais complexos de todos. Eles são eumetazoários, triblásticos, celomados, deuterostômios, neuromiários, apresentam simetria bilateral e não possuem metameria. É neste grupo que estão os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Além, é claro, dos protocordados. Os cordados apresentam 3 características exclusivas. A notocorda, que posteriormente será substituída pela coluna vertebral, o tubo nervoso dorsal, que dará origem ao seu sistema nervoso, e as fendas branquiais na faringe. A maioria das espécies apresentam um esqueleto interno, que pode ser ósseo ou cartilaginoso. Os cordados são divididos em 4 subfilos: os cefalocordados, os urocordados, os vertebrados e os hemicordados. A tendência hoje é classificar os hemicordados como um filo à parte, pois esses animais não apresentam a notocorda, porém as outras características estão presentes. 95% dos cordados são vertebrados, apresentam crânio e coluna vertebral, enquanto que 5% são considerados invertebrados, não possuem nem crânio nem coluna vertebral. Os protocordados são cordados invertebrados. Se dividem em pelo menos 3 grupos: os urocordados ou tunicados, onde estão localizadas 2.000 espécies. A maioria é fixa, são marinhos, apresentam respiração branquial, hermafroditas com fecundação externa. Apresentam seu desenvolvimento com fase larval, ou seja, um desenvolvimento indireto, e o seu sistema circulatório é aberto, apresentando o coração. Neste caso, o exemplo é a assídia. O grupo dos cefalocordados possui pelo menos 30 espécies. Apresentam vida livre, são marinhos, respiração branquial. Macho e fêmea separados, portanto dioicos, com fecundação externa. Desenvolvimento indireto, ou seja, fase larval. O seu sistema circulatório é aberto, porém não apresentam estrutura coração. O exemplo aqui, o anfióxo. Os hemicordados, como já dissemos anteriormente, a tendência é serem classificados como um novo filo e não mais como um grupo dos cordados. Apresentam 90 espécies. Alguns são fixos, outros de vida livre. Também são marinhos, com respiração branquial, macho e fêmea separados, com fecundação externa. O desenvolvimento é de fase larval, indireto, o sistema circulatório aberto, com o coração. Exemplo aqui, o balanoglossus. E aí estão alguns representantes dos urocordados, as assídias. Veja agora os representantes dos cefalocordados, os anfióxos. E agora, veja o representante dos hemicordados, o balanoglossus. Falaremos agora dos cordados verdadeiros, os eucordados. Neste grupo estão os vertebrados, aproximadamente 51.000 espécies. Eles apresentam a notocorda somente na fase embrionária. Na fase adulta, essa notocorda é substituída pela coluna vertebral, óssea ou cartilaginosa. O seu sistema nervoso agora é protegido por um esqueleto, o encéfalo, protegido pelo crânio, e a medula espinhal, protegida pela coluna vertebral. Esses animais apresentam diversos mecanismos de adaptação às variações de temperatura. Por causa destes mecanismos, nós classificamos os animais em heterotérmicos, pecilotérmicos ou ectotérmicos. Eles apresentam a sua temperatura variável, na realidade, o seu estado metabólico variável. Apresentam a pele com epiderme e derme. Neste caso, temos os peixes, os anfíbios e os répteis. Os homeotérmicos ou endotérmicos apresentam a temperatura constante de seu corpo. O estado metabólico é constante. A pele apresenta epiderme, derme e hipoderme. O tecido gorduroso, que serve como um isolante térmico. Neste caso, teremos as aves e os mamíferos. E aí estão os seus representantes: os ciclostomados, os peixes ósseos, os peixes cartilaginosos, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, que estaremos falando um pouco mais deles na próxima aula. Vamos continuar o nosso estudo sobre o reino Animalia, agora falando dos cordados. Os cordados são divididos em invertebrados e vertebrados.
Nesta aula, estaremos falando dos vertebrados, os ciclostomados, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. A classe Ciclostomata apresenta aproximadamente 60 espécies. Os animais desse grupo apresentam boca circular e não apresentam mandíbula. Eles podem ser marinhos ou de água doce, dulcícolas. Porém, esse grupo de animais é bastante interessante. Os seus representantes são ectoparasitas, ou seja, parasitas externos. Seus representantes não apresentam escamas nem nadadeiras pares e apresentam a estrutura chamada de linha lateral. Apresentam notocorda na fase adulta e um esqueleto cartilaginoso ainda pouco desenvolvido. O seu tubo digestório já é completo. Apresentam circulação fechada, simples e venosa, com um coração com apenas 2 cavidades. Esses organismos respiram através de brânquias. Seus representantes são dioicos, macho e fêmea separados, apresentam fecundação externa e têm o desenvolvimento indireto. Como representantes deste grupo, temos a lampreia e a feiticeira. A partir de agora, falaremos dos animais que apresentam mandíbula. Falaremos então da superclasse Piscis. Vamos a algumas características gerais deste grupo. Esses animais são pecilotérmicos, são aquáticos e apresentam a sua boca com mandíbula. O tubo digestório desses animais é completo, ou seja, tem uma entrada e uma saída distinta, e apresentam respiração branquial. A circulação desses animais é fechada, simples e venosa, sendo que o seu coração apresenta apenas 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. Os rins são do tipo mesonéfricos nos adultos e pronéfricos nas larvas. Alguns detalhes importantes. Os peixes dipnóicos, ou chamados também peixes pulmonados, apresentam sua bexiga natatória modificada em pulmões, como, por exemplo, a piramboia. Outro detalhe, o cavalo marinho é um peixe ósseo, sendo que é o macho que apresenta uma bolsa incubadora de ovos, ou seja, é o macho que fica grávido neste caso. Vamos falar da classe Chondrichthyes, a classe dos peixes cartilaginosos. Esses animais apresentam a boca ventral e transversal. Possuem um esqueleto cartilaginoso. A bexiga natatória está ausente. Apresentam linha lateral, que é a estrutura responsável pela detecção de vibrações na água. Suas brânquias, de 5 a 7 pares, não apresentam um opérculo e apresentam um espiráculo. A válvula espiral ou tiflossole está presente. É uma estrutura para aumentar a superfície de absorção do seu intestino. A fecundação é interna e apresenta uma estrutura chamada de clasper para tal fecundação. Apresentam cloaca, o seu desenvolvimento é direto, não apresentam fase larval. Apresentam, nesse grupo, espécies ovíparas, ovovivíparas e vivíparas. Suas escamas são placoides. A nadadeira caudal é heterocerca, apresenta 2 pedaços diferentes, de tamanhos diferentes. A sua excreção é principalmente a ureia, por isso são chamados de animais ureotélicos. Atualmente existem pelo menos 550 espécies de peixes cartilaginosos. Como exemplos temos aqui o tubarão, a raia e o cação. Vamos falar então dos peixes ósseos, classe Osteichthyes. A boca frontal ou anterior, na parte da frente do seu corpo. O esqueleto é ósseo. A bexiga natatória, que é um órgão de flutuação, agora está presente. A linha lateral também está presente. Apresentam 4 pares de brânquias, agora recobertos pelo opérculo, porém agora não apresentam o espiráculo. A válvula espiral está ausente, porém agora aparece outra estrutura para aumentar a superfície de absorção do intestino, que é o chamado seco. A fecundação geralmente é externa, ou seja, os gametas se encontram na água, e não aparece a estrutura chamada de clasper. Apresentam agora ânus. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, sendo que a larva geralmente dos peixes chamados de alevinos, e apresentam espécies agora ovíparas e ovovivíparas. As suas escamas podem ser pelo menos de 3 tipos: quitenoides, ganoides e cicloides. As nadadeiras desses peixes, as caudais, podem ser pelo menos de 2 tipos: a homocerca, com 2 pedaços iguais, ou a dificerca, terminando mais ou menos uma ponta de flecha. Os peixes ósseos excretam principalmente a amônia, por isso são chamados de amoniotélicos.
Atualmente, existem pelo menos 20.000 espécies diferentes de peixes ósseos. Como alguns exemplos, temos a garoupa, a tainha, o salmão e a sardinha. Nesta tela, agora temos a anatomia de um tubarão. Eu quero que você repare principalmente na posição da boca e no tipo de nadadeira caudal. Perceba que também na região das brânquias não apresenta aquela estrutura que abre e fecha, chamada de opérculo nos peixes ósseos. Nesta próxima tela temos a estrutura de um peixe ósseo. Repare agora também na questão da nadadeira caudal e na posição da boca. Esses animais agora, diferentemente dos peixes cartilaginosos, apresentam a estrutura chamada de bexiga natatória, que é um órgão que vai facilitar, vai permitir a flutuação desses animais. Vamos falar agora da superclasse tetrapoda. A primeira classe que estaremos falando é a classe dos anfíbios. Fazem parte do grupo dos anfíbios pelo menos 4.000 espécies. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a ocuparem o ambiente terrestre, graças aos seus pulmões e a 2 pares de patas. Apresentam sua pele úmida, muitas glândulas mucosas, não apresentam escamas externas e apresentam pouca queratina. São dependentes da água para a reprodução e para a respiração, para a manutenção da sua pele úmida. A respiração pode ser de 3 tipos. Pode passar pela fase branquial nas larvas, a fase cutânea e pulmonar nos adultos. A língua desses animais é presa na parte anterior da boca, usada agora na captura de insetos e outras presas. Esses animais são venenosos, apresentam glândulas paratoides. O seu veneno é chamado de bufotoxina ou bufotonina. São animais pecilotérmicos. Apresentam a membrana timpânica externa, o seu tubo digestório é completo e apresenta cloaca. A circulação desses animais é fechada, dupla e incompleta. O seu coração apresenta agora 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. As hemácias desses animais são ovais e nucleadas, ou seja, apresentam núcleo. A excreção dos anfíbios pode acontecer de 2 maneiras. Eles podem apresentar rins mesonéfricos na fase adulta e rins pronéfricos nas fases larvais. Durante a fase larval, eles eliminam amônia principalmente como produto de excreção. E durante a fase adulta, eliminam principalmente a ureia. Portanto, ureotélicos quando adultos e amoniotélicos quando larvas. Os sapos e as rãs são portadores de pregas vocais. Os anfíbios apresentam a membrana nictitante, que é uma terceira pálpebra transparente, que também vai estar presente nos répteis e nas aves. Os anuros, ou seja, os animais sem cauda, neste caso, apresentam a sua última vértebra alongada e fusionada. Neste caso, esta estrutura é chamada de uróstilo. E aí está. Nesta tela, observe a anatomia externa de um sapinho. Observe os seus detalhes. Com relação à reprodução, os anfíbios são dioicos, macho e fêmea separados, geralmente apresentam fecundação e desenvolvimento externos. São animais ovíparos. O desenvolvimento é indireto. Algumas fases larvais podem ser chamadas de girino e o axolote, que é a larva da salamandra. Eles apresentam metamorfose, o seu corpo muda de formas durante o seu desenvolvimento. Não apresentam saco vitelínico, nem âmino, alantoide ou córion, que são anexos embrionários. E alguns animais apresentam os órgãos de Bieder, que são ovários em potencial e atrofiados sobre os testículos. 3 ordens constituem os anfíbios. A ordem Gimenofiona ou ápoda, onde os animais apresentam seu corpo alongado e são desprovidos de patas, além de apresentarem a pele lisa. Neste caso, temos as cobras cegas ou cecílias como exemplos. A ordem Anura ou Saliência possuem 2 pares de patas. As posteriores, as de trás, são maiores e adaptadas para saltar e nadar. Não apresentam cauda e não têm uma separação nítida entre a cabeça e o tronco. Neste caso, as rãs, sapos e pererecas são seus representantes. E a ordem Urodela ou Caudata, animais com cabeça, tronco e cauda, 4 patas do mesmo tamanho, neste caso, salamandras, tritões e proteus.
Observe nessa tela agora alguns representantes deste grupo dos anfíbios. Falaremos agora dos répteis, classe Reptilia, animais também pecilotérmicos, porém agora pele seca, sem glândulas mucosas e recoberta por escamas de origem epidérmica. Este conjunto de características permitiu a este grupo de animais uma grande resistência à dessecação. A sua pele agora é impermeável, não permitindo agora a respiração cutânea, porém impede que esses animais desidratem. Em termos de características de ocupação do ambiente terrestre, estes animais são os primeiros vertebrados a ocuparem definitivamente o ambiente terrestre. Pelo fato agora de só fazerem fecundação interna e apresentarem agora um ovo com casca calcária, que resiste grandemente à dessecação no ambiente, além de agora apresentarem exclusivamente a respiração pulmonar. Os crocodilos e as tartarugas apresentam placas dérmicas. Esses animais podem ser chamados de ovíparos e ovovivíparos. Apresentam então fecundação interna e um desenvolvimento direto, não apresentam fase larval. Estes animais eliminam ácido úrico como produto de excreção, portanto são animais uricotélicos. Os rins agora são metanéfricos, filtram somente o sangue. Os animais são dioicos, apresentam apenas um único sexo, macho e fêmea separados. Apresentam respiração pulmonar, como já dissemos anteriormente. Apresentam cloaca ao invés de ânus. Apresentam como anexos embrionários o saco vitelínico, o âmnio, o alantoide e o córion. A sua circulação agora é dupla, fechada e incompleta. O coração dos crocodilianos é o único coração com 4 cavidades, já bem formadas. Os demais representantes dos répteis apresentam coração ainda com 3 cavidades, porém, o ventrículo agora está começando a ser dividido em 2 cavidades. Isso pelo aparecimento do septo de Sabatier, que é uma estrutura que agora começa a dividir o ventrículo em 2. Apesar do coração dos crocodilianos agora ser completamente dividido, lado esquerdo do lado direito, ainda ocorre a mistura de sangue venoso e arterial. Isto se dá no foramen de Panizza. Portanto, a circulação desses animais ainda é incompleta, ou seja, com mistura de sangue venoso e arterial. Observe nesta tela agora algumas estruturas que fazem parte do corpo desses animais. Mas eu quero que você dê uma atenção especial ao ovo desses animais. Observe agora os anexos embrionários presentes no mesmo. Vamos falar então das ordens dos répteis. Ordem Sphenodontia ou Rhinchocephalia. Existe apenas uma única espécie primitiva, que é o Tuatara. A ordem Crocodilia, animais com corpo alongado, com mandíbulas bem fortes e cauda grossa. Além de apresentarem escamas, possuem também as placas ósseas dérmicas. O jacaré, o crocodilo e o gavial. A ordem Testudines ou Chelonia apresentam corpo com uma carapaça de proteção fechada na parte de baixo por um plastrão. Não apresentam dentes, porém possuem mandíbulas finas e cortantes. A tartaruga, o cágado e o jabuti. E a ordem Escamata ou Plagiotremata são animais que apresentam escamas recobrindo seu corpo. Esses animais sofrem mudas durante a sua vida. 2 subordens. A subordem Lacertilia, onde os animais apresentam corpo alongado, geralmente com 4 patas, e alguns podem fazer a autotomia da cauda, em caso de defesa. Exemplo, o iguana, a lagartixa, a cobra de vidro e o lagarto. E a subordem Ophidea, animais com corpo alongado, sem patas, com o órgão de Jacobson, que é uma estrutura olfatória. Exibem também a streptostilia, que está relacionado com a abertura da sua boca. Exemplo, as cobras, a anaconda, surucucu, jararaca, coral e a jiboia. Observe nesta tela agora a foto do tuatara. Nesta próxima tela temos os testudines. Observe uma diferença entre esses animais. A maioria das pessoas chama todos os quelônios de tartarugas, porém eles são diferentes. O jabuti é um animal adaptado ao meio terrestre, tanto que apresenta uma pata para andar em terra. O cágado é um animal de água doce,
a maioria das pessoas que têm tartarugas em casas, as ditas tartarugas, apresentam cágados. São animais de água doce. Esse animal apresenta uma pata que é possível nadar e andar também. A tartaruga, porém, é um animal marinho. Apresentam patas adaptadas somente para a natação. Tanto que você já observou. Quando estes animais vêm para colocar os seus ovos na areia da praia, esses animais apresentam uma grande dificuldade para andar em terra, pois suas patas não são adaptadas para isso. Observe nessa tela agora alguns representantes dos lagartos, os lacertílios. Aqui temos o lagarto, o calango, o camaleão, a lagartixa, o iguana, o monstro de Gila e o dragão de Komodo. Nesta tela agora, alguns representantes dos ofídeos, das cobras. A falsa coral, a cascavel, a píton, a jiboia, a coral verdadeira. As cobras podem ser classificadas quanto aos dentes inoculadores de veneno. As cobras áglifas não apresentam presas inoculadoras. Seus dentes são pequenos e iguais. No caso, a jiboia, a sucuri e a caninana, ou chamada também de cobra rateira. Cobras opstóglifas apresentam suas presas na região posterior de suas bocas. A mussurana, a falsa coral e a cobra cipó. Cobras proteróglifas apresentam um par de presas anteriores, com sulcos centrais. Essas presas são fixas, no caso, a coral verdadeira. As cobras solenóglifas apresentam um par de presas anteriores, retráteis e com um canal central, pelo meio do qual escorre a peçonha, produzida por uma glândula especial. Como representantes deste grupo, citamos a cascavel, a jararaca e a surucucu. E nesta próxima tela, observe agora alguns representantes dos crocodilianos: o crocodilo, o jacaré e o gavial. Vamos agora à classe aves, a classe das aves. São animais homeotermos, são os primeiros animais homeotermos. De todos os animais que nós vimos até agora, somente 2 grupos apresentam esta característica: as aves e os mamíferos. São animais considerados bípedes, pois possuem seus membros superiores modificados em asas. O seu corpo é revestido por penas. Apresentam respiração pulmonar e estruturas chamadas de sacos aéreos situados atrás dos mesmos, que vão auxiliar tanto para o voo como para a reserva de ar. Esses animais não apresentam bexiga urinária. São animais uricotélicos e com rins metanéfricos. As aves marinhas apresentam uma glândula de sal entre os olhos e o bico. O coração agora é o coração mais completo de todos. Apresenta 4 cavidades. A circulação é a mais perfeita de todas. É dupla, é fechada e completa. Agora, o arco da aorta desses animais se volta para a direita, diferente dos mamíferos, que se volta para a esquerda. E as hemácias desses animais são nucleadas. Em seus ovos estão presentes os 4 anexos embrionários: saco vitelínico, âmnio, alantoide e córion. Esses animais apresentam seu tubo digestório terminando em cloaca. São animais ovíparos. Algumas aves são nidícolas ou nidífilas, ou seja, permanecem após o seu nascimento em ninhos, e as nidífugas, que não ficam nos ninhos. Apresentam fecundação interna e desenvolvimento direto. Os seus representantes são dioicos, macho e fêmea separados, e com dimorfismo sexual. O macho apresenta características diferentes da fêmea. O tubo digestivo desses animais é completo. Apresentam órgãos como papo, proventrículo, moela, esôfago e intestino, além de glândulas especiais, terminando em cloaca. Apresentam glândulas uropigianas na base de sua cauda, que produzirá um óleo que impermeabilizará suas penas. Apresentam a siringe, o órgão de canto, uma caixa vocal com músculos responsáveis para a emissão dos sons nas aves sonoras. Os machos sempre cantam mais. Isso está relacionado com o território e com o cortejamento da fêmea para a reprodução. Os seus bicos de patas são diferentes em sua forma e função. Tudo isso dependerá dos seus hábitos alimentares.
Apresentam visão, audição e olfato bem desenvolvidos. Também apresentam a membrana nictitante em seus olhos. Apresentam a fúrcula, o osso da sorte. E as aves apresentam apenas um côndilo occipital, o que está presente também nos répteis. Algumas adaptações ao voo. O seu osso externo tem a forma de quilha, o que vai facilitar a aerodinâmica. Os seus ossos são pneumáticos ocos para ficarem mais leves. A presença de asas, sacos aéreos, não terem bexiga urinária e a forma aerodinâmica do corpo são uma dessas adaptações para que esses animais possam voar. As aves estão divididas em duas superordens. A superordem ratita ou paleognata, onde os animais apresentam um externo sem quilha e geralmente não voam. E a superordem carenata ou neognata, onde os animais apresentam o externo com quilha, são boas voadoras em sua maioria. São representantes das ratitas, os avestruzes, as emas e os quivis. São representantes das carenatas, as garças, os patos, gansos, cisnes, urubu, gavião, águia, falcão, o galo doméstico, a perdiz, fazão, peru, os pombos, os papagaios, os passarinhos em geral e as corujas. Existem outras aves ainda, hein? E finalmente a última classe dos cordados, a classe mamália, a classe dos mamíferos. Neste grupo, os animais também são homeotérmicos, assim como as aves. Apresentam seu corpo total ou parcialmente revestido de pelos, com glândulas sudoríparas, sebáceas e mamárias. Apresentam o diafragma, que é um músculo respiratório exclusivo deste grupo. Apresentam uma dentição diferenciada em incisivos, caninos, premolares e molares. Apresentam a hipoderme, o panículo adiposo bem desenvolvido. Um tubo digestório completo terminando em ânus. A circulação é igual à das aves, fechada, dupla e completa, com coração de 4 cavidades, porém agora a aorta é voltada para a esquerda. A respiração é pulmonar. A maioria deles são vivíparos. Apresentam saco vitelínico, âmnio, alantoide, córeo, placenta e cordão umbilical. As hemácias adultas, elas são bicôncavas e anucleadas. Os animais agora eliminam principalmente a ureia como produto de excreção. Os seus rins filtram somente o sangue, portanto são metanéfricos. Os mamíferos são animais dioicos com fecundação interna. Esses organismos dioicos apresentam desenvolvimento interno e direto. Os mamíferos apresentam ainda um dimorfismo sexual. Isso significa que o macho tem características diferentes da fêmea. A maioria deles são placentários. Os mamíferos são classificados em prototérios, metatérios e eutérios. Os prototérios são animais que apresentam bico córneo, apresentam pelos, pertencem à única ordem dos monotremados e são representados pelo ornitorrinco e pela équidna. Esses animais põem ovos com cascas, mas amamentam seus filhotes quando estes saem dos ovos. Não apresentam útero e nem vagina, apresentam cloaca. O seu leite escorre pelos pelos, uma vez que os mesos não apresentam mamilos. Os metatérios apresentam uma placenta efêmera, ou seja, dura muito pouco tempo. O filhote nasce precocemente, com apenas alguns dias, acabando de se desenvolver numa bolsa, o marsúpio, que contém essas glândulas mamárias. O útero e a vagina desses animais são duplos. Eles são representados pelo canguru e pelo gambá, que formam a ordem dos marsupiais. No grupo dos eutérios estão a maioria dos mamíferos. Esses animais apresentam placenta verdadeira, uma vagina simples e o feto se desenvolve completamente no interior da fêmea e estão divididos em várias ordens que vamos ver agora adiante. A ordem dos cetáceos engloba animais, na maioria marinhos. Os adultos não apresentam pelos. Neste grupo estão a baleia, o golfinho e a orca. Os sirênios são animais aquáticos, herbívoros e apresentam muito poucos pelos. O peixe-boi está nesse grupo. Os perissodáctilos são animais herbívoros com 1, 3 ou 5 dedos modificados em cascos, por isso são chamados de ungulados. Neste grupo está a anta, o cavalo, o rinoceronte e a zebra.
Os artiodáctilos apresentam 2 ou 4 dedos modificados também em cascos. Também são chamados de ungulados. Neste grupo está o veado, o carneiro, o porco, o boi, o camelo, a girafa, a cabra e o hipopótamo. No grupo dos proboscídeos estão animais herbívoros e que apresentam presas, no caso o elefante. Os quirópteros são os únicos mamíferos voadores, apresentam uma membrana de pele entre os dedos. Neste grupo está o morcego. Os edentados são destituídos de dentes ou apresentam a dentição incompleta, neste caso a preguiça, o tamanduá e o tatu. Os animais carnívoros são predadores, como o próprio nome diz, carnívoros, apresentam dentes caninos bem desenvolvidos. Neste caso, a onça, o leão, o tigre, o cão, o gato, o urso, a hiena, a foca e o leão marinho. No grupo dos lagomorfos estão animais com 4 dentes incisivos em cima e 2 embaixo. Neste grupo está o coelho e a lebre. No grupo dos rodêntios estão os roedores, a maior ordem, com 2 dentes incisivos em cima e 2 embaixo. Neste caso, o rato, preá, a paca e a capivara. E no último grupo, o grupo dos primatas, são animais que apresentam os olhos, em geral, dirigidos para frente, apresentam unhas, uma mão preensil com capacidade de agarrar. Neste caso, o chimpanzé, o gorila, o mico e os humanos.